E aí, pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar da estrutura dragão, né, que é a que está aparecendo aí no tabuleiro para vocês. Eu vou até virar o tabuleiro, porque a estrutura dragão seria essa aqui. Então, é uma posição extremamente típica de sicilianos, tá? Normalmente vai ter um bispo aqui em G7, apontando lá para a ala da dama do adversário. Então, no geral, esse tipo de posição, esse tipo de estrutura leva para posições agudas e táticas, tá? Independente se as brancas jogam, no caso, com roque grande ou com roque pequeno. Sempre vai sobrar um jeitinho aqui de temas táticos, tá? O que as brancas podem tentar fazer nesse tipo de estrutura, né? Tentar explorar a casa de D5, um posto avançado em D5 é um tema muito típico, então o cavalo pode ir para D5 e atacar o peão de E7, por exemplo. Ataques na ala do rei. Se as brancas tiverem rocado pequeno, no geral as brancas vão jogar F4, F5 para tentar atacar na ala do rei. Mas se tiver jogado com roque grande, H4, H5 e G4 também são temas muito típicos, né? E em alguns casos, a minoria das pretas na ala da dama pode ser uma fraqueza. Já as pretas vão tentar aproveitar a diagonal do bispo, né? O bispo muito ativo aqui na ala do rei. Tentar um ataque da minoria, um contrajogo na ala da dama, usando a coluna C também. E em alguns casos, principalmente quando roca grande troca as damas, explorar os peões das brancas muito avançados. Então, no geral, é isso. Então, assim, praticamente as duas principais aberturas que levam à estrutura dragão é a própria siciliana dragão, né? Bispo E3, bispo G7, F3 roque, bispo C4, cavalo C6. E aí as brancas normalmente jogam com dama D2, bispo D7, roque grande, tenta dar mate. Tem outra opção aqui que é o lance dama D2, cavalo C6, roque D5, que muda um pouco a estrutura, mas as ideias gerais são as mesmas. E também com as brancas jogando a estrutura de dragão, né? Então, por exemplo, depois de G5, cavalo C3. Então, aqui a gente tem a mesma estrutura de peões, né? Então, você sabendo a estrutura dragão, você vai saber ter uma ideia de jogar a dragão de pretas e a inglesa de brancas, né? Então, sabendo a estrutura, você conhece mais aberturas, né? Então, D3, cavalo F3, roque, A3, B4, com ideias típicas. Então, a partida que eu separei hoje é uma partida do Botvinnik com Porte em 1968, em Monte Carlo. Então, foi justamente essa dragão, bispo G2, bispo E6, cavalo F3, cavalo C6, castelo, cavalo B6, D3, bispo E7. Aqui o branco jogou A3 para começar o ataque da minoria, igual a gente tinha comentado, né? Então, a ideia das brancas é jogar B4. As pretas atrasam esse avanço com A5, que é outro lance temático, bispo E3, roque. E aqui as brancas jogaram com cavalo A4, que é outra ideia típica, né? Libera, abre a coluna C, né? E troca uma peça ali em B6 que pode ser questionável, né? Mas depois de cavalo por, dama por, as brancas conseguem terminar o desenvolvimento e começam a trazer as torres para a coluna semi-aberta. Bispo D5, né? Se opondo ao bispo de G2. Torre de F1, torre E8, torre C2 para dobrar na coluna C, bispo F8, torre de AC1. Só que aqui eu acho que o Porte ficou um pouco sem plano aqui, né? Porque ele jogou aqui. Ele jogou o lance um pouco estranho, que é o lance cavalo B8 aqui, que acho que foi baseado numa falha tática, na verdade, né? Porque eu chutaria que o plano dele depois de RH1 seria C6, um lance qualquer, né? RH1, seguido de trazer o cavalo ou jogar B5 até em alguns casos. Cavalo D7, cavalo F6, ou cavalo D7, F5, cavalo F6, né? Só que talvez aqui ele tivesse que ter jogado o lance como F5, né? Igual a gente tinha comentado, né? As pretas contra a dragão normalmente vão ter que tentar jogar de uma maneira um pouquinho mais ativa, eu acho. Então ideias como F4 já são possíveis. Torre A6 também, lança aqui, sei lá, lances assim. Mas talvez F5 fosse um pouco mais espírito, né, da posição. Torre 8 parece ser um plano um pouco mais lento aqui. E depois de cavalo B8 também. Porque aí o Botvinnik tomou o peão de C7, né? E aí veio o bispo C6 aqui, que aparentemente prende a torre.
Só que levou torre de 1 tomar C6 aqui. Torre de 1 por bispo. E aí, rapaz, né? Seguiu B por C6. Porque se jogar cavalo por C6, acho que torre B7 mesmo. Ou igual a partida, né? Torre por F7. Se rei por F7, dama C4 cheque. Rei E7, bispo G5. É porque na partida, depois de B por C6, leva a torre por F7 também, né? Então, posições agudas, né? Posições táticas de novo. Na partida seguiu H6. Só que aí torre B7. Né? E aí as casas brancas estão completamente fracas. E olha o que as brancas têm aqui, né? Um fortíssimo bispo de G2. E aqui o Porte tem problemas no desenvolvimento também. Ele não consegue colocar o resto das peças em jogo. Agora só voltar um pouquinho aqui. Se cavalo C6, por exemplo, acho que torre por B7 não dava por causa de cavalo D4, né? Mas aí tem bispo B6, né? Simplesmente defendendo a torre e tá safe. Então bispo C6, torre F7. Se rei por F7 leva a dama C4, e os temas semelhantes ali. Rei E7, bispo G5. Rei G6 vai levar a dama E4. Rei F7. Opa! Esse aqui serve também, cavalo G5. E rei E7, dama E5, que vai levar muito ataque aqui, porque agora o bispo está entrando no jogo também. Então, tá muito, muito ruim a posição aqui. Se rei F6, tem umas semelhantes, né? Bispo G4. Então não dá para tomar, seguiu H6. Para evitar cavalo G5, né? Então um lance como, só para passar a vez aí, rei por F7 está realmente ameaçado. Então torre B7. Dama C8. Se cavalo D7, acho que dama por C6 mesmo, pode ser um plano, né? Uma ideia, tomando peão e tal, sem muita pressa. E aí o branco vai ter 3 peões e uma peça e um bispo, né? Pela qualidade, que provavelmente é a compensação mais do que suficiente. Então seguiu dama C8, dama C4 cheque, rei H8, e aí veio o cavalo H4, que é um lance muito cruel, muito cruel. Se dama B7, cavalo G6, rei H7, bispo E4, atacando o rei. E vai levar cavalo F8 ou cavalo E5, um descoberto mortal aqui. Então não dá pra jogar assim também. Só que não tem como evitar. Seguiu assim, né? Seguiu a partida assim. Eu não tinha visto bispo E4, ele jogou bispo D6 aqui. Só que depois de cavalo E5, o ataque em cima do rei das pretas é mortal. G6, bispo G6, rei G7. E depois de bispo H6 aqui o Porte abandonou. Porque depois de H6 leva dama H4, rei G7, dama H7, rei F8. E aí você pode tomar em B7 ali, ser uma pessoa feliz. Ou jogar dama H8 e tomar a torre e continuar o ataque, né? Apesar dessa partida ser um pouco curta, acho que ela ilustra muito bem os planos da estrutura da dragão, né? Então A3 para preparar B4, o cavalo A4 para liberar a coluna C, o uso da coluna C também. E as pretas meio que não fizeram nada, né? E aí o uso de temas táticos aqui para ganhar vantagem. Certo? Então, de novo, tentem procurar mais partidas, partidas nessa estrutura, né, de brancas e de pretas, né? Então tentem procurar as estruturas dos dois lados para vocês assim verem as aberturas que levam para esse tipo de estrutura, né? E vocês terem muitos exemplos, né? E ver muitas partidas. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.